E aí galera, mais uma vez a equipe do Encontro Jovem com mais um mês, mais um novo tema. E esse mês iremos falar sobre críticas. Bom, um assunto que muitas das vezes nós não sabemos lidar ou não sabemos fazer, não sabemos escutar a pessoa certa ou o conselho correto, de quem está vindo a crítica que nos deve levar a algum lugar, ou de quem está vindo as críticas que estão nos empurrando para baixo, ou que podem nos empurrar para baixo. Então nós vamos abordar um pouco isso para que você saiba a quem seria interessante, a quem seria melhor você escutar, qual crítica, qual conselho te levará a algum lugar, te fará alcançar algum lugar. Tá bom? Então, mais uma vez, a equipe do Encontro Jovem está aqui com vocês, com o Luiz César e com o Falcon, para debater este novo tema, tá bom? Por favor, Luiz César, pode dar continuidade. Obrigado, Lucas. Bom, tema muito importante, né, porque é algo que está todos os dias chegando a nós, conselhos, críticas, principalmente na vida do jovem. Então, como vocês são jovens, nada melhor do que estar ouvindo vocês em relação a isso. Então eu gostaria de ouvir da parte de vocês em relação a críticas. Como você acha que o jovem deve lidar com as críticas? Qual a palavra que vocês teriam assim para dar uma orientação ao jovem quando ele receber uma crítica? Queria começar com você, Lucas. Bom, vamos lá. Na verdade, esse período da juventude, da adolescência, que a pessoa começa a crescer e começa a pensar que pode andar com as próprias pernas, pensar que já é dona de si. Esse é um período muito complicado para se escutar críticas, né? As pessoas não gostam de saber aonde está errando, elas querem aprender por si mesmas, ou elas acham que estão certas em tudo, né? Elas não acham que estão errando, elas não acham que não precisam de conselhos, não precisa de ninguém que os instrua, eles acham que já está muito bom. Então esse é um período muito complicado, onde muitos de nós já passamos por eles, ou conhecemos pessoas que passaram, e nós vemos no mundo isso muito hoje, né? Eu acho que a melhor coisa a se fazer, primeiro, é diferenciar da onde vem a crítica, diferenciar que tipo de crítica é aquela. Primeiro, se é uma crítica que vem seguida de um conselho, uma crítica que vem seguida de uma instrução, uma crítica que a pessoa vem para apontar sim os erros, mas te guiar ao acerto, é uma coisa. Agora, tem também aquelas críticas que vêm justamente só para te apontar, só para te julgar, só para apontar os seus erros, que na verdade até pode estar certa. A pessoa até às vezes pode estar falando que você está errado e com razão. Porém, a forma com que ela faz não nos ajuda a crescer. Então, distinguindo isso, vamos partir para um ponto. Vamos partir primeiro para o ponto. Essa crítica, ela está vindo para me ajudar. Ela é aquela crítica que um pai tenta nos ajudar, ela é aquela crítica que um pai tenta nos instruir, um pai, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente, uma pessoa que já passou por aquilo e quer nos instruir. Então, primeiro, sendo uma crítica desse tipo, eu acho que o interessante é sempre a gente tentar escutar. Nem tudo talvez que a pessoa esteja falando esteja 100% correto. Nem tudo talvez que a pessoa esteja falando condiz com aquele momento que estamos vivendo. Porém, como a pessoa já tem uma experiência, talvez grande parte daquilo vai servir para a gente. Talvez não 100%, mas 90%, 80%. Então nós devemos primeiramente ouvir. Não deve rebater, não deve sair andando, não deve fechar os ouvidos, ou não deve estar de corpo presente enquanto ela está falando, mas pensando em outra coisa. Não, devemos ouvir, parar, escutar, o que aquela pessoa está querendo falar para mim. E aí a gente vai começar a pensar, poxa, aquilo que ela está falando é exatamente aquilo que eu estou vivendo. Entendeu? Por que não tentar seguir o que ela está me falando? Por que não tentar seguir o conselho que ela está me dando? Por que não tentar ver se realmente a crítica dela é válida e tentar mudar? Bom, talvez realmente eu esteja errando nisso. Por que não tentar? Por que não tentar mudar de caminho? Por que eu vou esperar quebrar a cara?
Se aquela pessoa já quebrou a cara e já está me avisando que eu vou quebrar, o porquê que eu vou continuar? Entendeu? Isso vem de muitas pessoas, sempre falaram isso, e vem desde Salomão, né? Que ele vem falando que a pessoa sábia, ela escuta o que o outro tem para dizer antes da queda. Ela precede a queda. Ela não cai primeiro para depois ver que está errado, né? Então o sábio, ele precede a queda. Ele vê que ali ele pode cair. Ele vê que ali tem uma possibilidade dele errar. Então ele escuta conselho, ele vê exemplos. Às vezes as pessoas nem dão conselhos, mas você tem um exemplo na família de uma pessoa que já quebrou a cara naquilo. Para que continuar no mesmo caminho? Desvia do caminho, precede a queda, precede que ali pode haver um problema para você. Desvia daquilo ali, escuta as pessoas que já passaram por aquilo, que eu acredito que é o mais interessante a se fazer. Amém. O Lucas estava falando sobre as críticas e sobre a importância de ouvir, e me veio na mente que quando a gente começa a observar os jovens, a gente vê que muitas vezes eles deixam de ouvir uma pessoa que está mais próxima dele, que ama ele como um pai, como um parente, e muitas vezes deixa de ouvir essas pessoas para ouvir outras pessoas. Muitas vezes o amigo. O que é que você acha, Falco, em relação a isso? Por que é que, na maioria das vezes, o jovem ouve mais o estranho do que a pessoa que realmente o ama? Esse problema de críticas, de receber crítica, para a juventude é algo muito difícil, né? Porque você, para receber uma crítica, você tem que estar preparado, isso é maturidade, né? E como o Lucas estava colocando, o jovem, ele pensa que sabe tudo, ele chega a uma certa idade, num certo momento, que ele acha que ele sabe tudo, ele conhece de tudo, né? E quando ele tem dúvida de algo, ele vai perguntar ou vai pedir um conselho para uma pessoa próxima dele, um amigo, né? Que tem a mesma idade que ele, que está vivendo as mesmas coisas que ele, né? E não tem conhecimento. Da mesma forma que ele não tem conhecimento de tal assunto ou de algo específico e pede um conselho, ele está pedindo um conselho para uma pessoa que também não tem esse conhecimento, né? Que não passou, não viveu, né? Ele não sabe qual vai ser o futuro amanhã. Ao invés de ele perguntar para os seus pais, né? Com uma pessoa mais desenvolvida, uma pessoa mais vivida na vida, né? Conhecer realmente essas pessoas e buscar conselhos dela, né? Não estou falando que não devemos receber conselho de jovens, de amigos, mas muitas das vezes o nosso amigo, da mesma forma que nós estamos necessitando, os nossos amigos também estão necessitando. É aquele negócio, você pediu um conselho, poxa, eu estou brigado com meu pai, o que eu faço? Aí você pede para uma pessoa que não fala com o pai há 5 anos. Você vai falar com uma pessoa que não tem experiência naquilo, ou que já quebrou a cara naquilo. Você vai pedir um conselho, poxa, meu casamento, meu relacionamento está ruim. Você vai pedir para uma pessoa que é baladeira, que sai ficando com um monte de menininhas. E muitas vezes, Lucas, não fala com o pai justamente porque não quis ouvir o conselho. Então, E essa questão da rebeldia mesmo, ela vem por mau conselho de amigo, né? Os amigos, então esse não é um bom conselho. Aquele amigo que fala que vai te dar um conselho, que vai falar algo para você, para te ajudar e começa a te oprimir, te coloca contra seus pais, te colocam contra pessoas que te amam, isso não é amigo, né? Isso não é amigo, esse conselho também não é aceitável, né? Porque a pessoa, ao invés de querer te ajudar, demonstrar amor, demonstrar caridade, né? A pessoa ela quer te colocar contra o outro. Quer colocar você contra o seu próprio pai, contra a sua própria mãe, as pessoas que te criaram, te colocaram nesse mundo, né? E quer seu bem, né? E muitas vezes seus amigos, eles falam até essas coisas para você, para querer ver o seu mal, né? Por trás. E infelizmente os jovens estão indo por esse caminho, né? Não querem ouvir os pais, não querem ouvir as pessoas superiores, né? E dão mais ouvido para os seus amigos, para a namoradinha, né? Para essas pessoas embaladas, pessoas que conhecem a pessoa hoje e a pessoa já está dando conselho e a pessoa já está agarrando e já quer viver aquilo. Mas você acha que nesse ponto aí dele preferir os outros do que os pais, do que pessoas mais próximas, você acha que não é a forma que o pai chega, ou da pessoa que tem uma experiência mais chega até ele? Você acha que a forma de chegar, às vezes, ao invés de aproximar, faz deixar mais distante? Eu Você acho não acha que a forma de chegar é importante? Eu acho que é muito isolado isso aí, né? Como o senhor está falando, sim, muitas das vezes pode ter acontecido isso, a maneira dos pais chegar e conversar, uma pessoa maior conversar, mas tem que entender também que o seu pai ele não vai ter o linguajar que o seu amigo tem com você,
né? O seu pai não tem esse conhecimento hoje das gírias, né, que existem, né? Então por isso que muitas vezes você prefere ouvir o seu amigo, porque o seu amigo fala a mesma língua que você, ele fala a mesma gíria que você, e seu pai não fala. Mas o seu amigo, o que ele tem de conhecimento é muito pouco comparado com o que os seus pais têm de conhecimento, né? Então é melhor você se adaptar e conversar com o seu pai, mesmo que o linguajar, né, que o seu pai vai usar com você não é aquela gíria que você é acostumado a ver falar com seus amigos, é melhor do que você dar atenção para a pessoa que fala até a mesma gíria que você, mas não conhece nada do assunto. Como o Lucas colocou muito bem, eu vou pedir um conselho a respeito de relacionamento. Eu vou pedir esse conselho para o meu amigo que fica com uma, fica com outra, eu vou pedir para os meus pais que são casados, têm um relacionamento sólido, amoroso, que conhecem realmente de amor, né? Eu tenho um problema de trabalho, eu vou perguntar para uma pessoa que nem gosta de trabalhar, uma pessoa que não está nem aí com a vida profissional, ou eu vou pedir para uma pessoa experiente, que trabalha, uma pessoa dedicada, que estuda. Para quem que eu vou pedir uma opinião? Então, nós devemos medir e mensurar essas coisas e saber qual é a direção tomar, né? Infelizmente, os jovens é o ponto que eu falei no começo, para a gente fechar esse assunto, é o ponto que eu falei no começo, é saber qual é o tipo de conselho. Às vezes os nossos pais, eles até não dão um conselho que a gente entenda ser o bom, mas ele já viveu aquilo, então talvez a gente não entende. E vamos dizer aqui pais como símbolos de pessoas mais velhas, não significam que sejam exatamente os pais, Sim. mas sejam tios, avós, parentes, amigos mais velhos, patrão, que seja qualquer tipo de pessoa que são maduras. Às vezes até pessoas da nossa idade, do nosso convívio, mas que são maduras, que vão dar um conselho produtivo pra gente, que vão falar, ó, escuta seu pai, escuta, você entendeu? Vai dar um conselho construtivo, não vai colocar, como o Falcon disse, contra a gente. E existe o outro tipo, que são pessoas, amigos, que às vezes têm inveja da nossa vida, que às vezes querem só nos jogar para baixo, e aí você vai pedir conselhos, ou às vezes você não pede, mas essa pessoa vem só para apontar, você errou nisso, você errou naquilo, entendeu? Ou a pessoa faz cara feia quando você erra, ou a pessoa faz descaso quando você faz alguma coisa, porque faz como se você estivesse errando. Enfim, essas pessoas a gente não deve nem dar ouvido, a gente não deve nem procurar, nem se ela nos procurar a gente deve escutar, nem se a gente vê caras e bocas dela a gente deve ouvir. Não, essas pessoas devemos deixar de lado. E as pessoas que querem nos fazer o bem, a gente deve pelo menos escutar. E aí selecionar as coisas que condiz realmente com aquilo que estamos vivendo. Quando você falou que é importante ouvir conselhos, inclusive é bíblico, que muitas vezes precede uma queda, mas muitas vezes a gente vê jovens seguindo conselhos. Eles ouvem o conselho e seguem. E muitas vezes são conselhos maus. E ele só vai descobrir isso quando caiu. O que você acha que o jovem deveria fazer para evitar essa queda? Ele está seguindo o conselho, mas ele não tem noção da queda lá na frente. Ele ouviu o conselho e segue. E a tendência dele é cair, e muitas vezes ele cai. O que você acha que o jovem deve fazer para evitar essa queda, ou esse prejuízo, ou essa consequência que venha através de um conselho? Que pode ser um conselho que parecia bem, parecia que ia trazer coisas boas para ele, mas tudo indica que é um caminho que ele vai sofrer uma consequência. O que você acha que o jovem deve fazer para discernir esse conselho? Correto. Na verdade, eu acho que o primeiro ponto que você deve partir é para quem você está perguntando e qual tipo de vivência que aquela pessoa tenha com o seu problema. Eu, por exemplo, já passei por diversos problemas na minha vida, passo até hoje, e eu tenho pessoas que eu me dirijo sempre para pedir ajuda, pedir conselho. E tem pessoas que às vezes eu não me dirijo, mas se dirigem a mim. E aí eu parto do princípio, aquela pessoa já viveu aquilo? Qual foi a finalidade? Qual foi o fim dela naquilo? Por exemplo, eu vou pedir um conselho sobre relacionamento. Como que é o relacionamento daquela pessoa? Ela tem um casamento frutífero? Ela é casada até hoje? Ou ela é infeliz no relacionamento dela? Então eu acho que é isso que se deve fazer. Pedir conselho talvez nem seja sempre, às vezes é melhor, mas talvez nem sempre para uma pessoa mais velha, mas para uma pessoa experiente naquele assunto e para uma pessoa que você veja que quer o seu bem, entendeu? Então você vê qual é a vivência da pessoa naquilo. A partir de então você começa a dar ouvidos para ela, entendeu? Caso contrário, a pessoa deve orientar você ou você deve
procurar outra pessoa que tenha mais experiência para confirmar aquilo que aquela pessoa tentou te falar. Então, para a gente fechar, eu gostaria de ouvir de vocês, já que vocês são jovens e vocês estão naquela fase de ouvir conselhos, como você acha que a pessoa deve chegar para aconselhar um jovem? Qual é a forma que vocês acham assim que é o caminho para o jovem dar ouvido? Porque se você chegar de qualquer forma, tem jovem que não ouve. Muitas vezes ele olha para você, mas ele não está nem te ouvindo. Na sua opinião, Paulo? Eu acho que a base para aconselhar é a questão do caráter, como você colocou muito bem, né? Você tem que ver primeiro de quem é essa pessoa que está vindo me aconselhar, qual é o caráter dessa pessoa, né? E eu já passei por diversas experiências, né, na vida, e muitas das vezes eu não soube avaliar o caráter da pessoa, não soube observar o que ela queria me transmitir. Muitas das vezes eu caí, tropecei, me dei mal por aceitar um conselho de uma pessoa que não tinha caráter. Caí como ela mesmo caiu, né? Então, como eu vou pedir conselho com uma pessoa caída? Como eu vou aceitar um conselho com uma pessoa que se deu mal naquilo? E ela está me orientando para ir por esse mesmo caminho, né? Eu tenho um dos meus maiores exemplos, eu tinha um grupo de amigos, eu passei 10 ou 12 anos com esses amigos, né? E um dia eu conheci uma outra pessoa e ela começou a me orientar em outro caminho, né? O caminho chamado Jesus. Ela me apresentou esse caminho. E essas outras pessoas começaram a me ofender, vinham me dar conselhos, mas que vinham me criticar, na verdade, não um conselho, vinham com críticas, apontando o dedo para mim, zombando da minha cara. Ah, hoje você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas eram conselhos ou críticas sem base. Porque se você fosse perguntar para essas pessoas por quê, elas não tinham uma resposta. Por que eu vou ser isso? Por que eu vou ser aquilo? Elas não tinham base. Mas essa outra pessoa que me guiou por esse caminho, ela tinha base para comprovar e afirmar que lá na frente eu ia ser uma pessoa melhor, eu teria uma vida melhor, eu ia ser mais saudável, eu ia amar mais, eu ia poder compreender mais as coisas. E hoje, graças a Deus, eu entrei por esse caminho, por esse conselho que tinha base, e até hoje eu estou aqui. Tenho uma vida melhor, tenho uma vida saudável, né? Tenho uma vida amorosa com todas as pessoas, e esses amigos que um dia apontaram o dedo para mim, me oprimiram, uns estão nas drogas, outros estão mortos, outros estão afundados no álcool, muitos já passaram por cadeias, e até hoje estão descendo mais, piorando mais a sua situação. E graças a Deus você entrou. E graças a Deus eu entrei por um caminho correto, porque um dia uma pessoa me aconselhou e me deu base para isso. O Falco, ele disse algo, o que ele falou com o que o senhor também tinha dito antes, ele disse algo sobre a pessoa que aconselhou, ele tinha base naquilo. Então eu acho que é mais ou menos isso. Você só pode, quando você sai da parte de eu estou recebendo críticas, agora vamos partir para a parte de que eu vou dar as críticas, eu vou dar os conselhos. Você só pode tomar a frente daquilo quando você tem base para dar aquele conselho. Bom, eu vou aconselhar aquela pessoa porque eu tenho base naquilo. Se você está passando pelo mesmo problema da pessoa, o máximo que você pode fazer é se fazer presente, se fazer amigo e instruir ela a conversar com alguém que tenha base naquilo. Entendeu? Então, se eu tenho base, se eu tenho estrutura, se eu tenho experiência naquilo, eu vou e aconselho. Se não, dou uma palavrinha ou outra como amigo, certo? E indico ela para outra pessoa. E como que eu vou chegar para falar com o jovem? Como que eu vou chegar para dar uma crítica? A primeira coisa, aponta os pontos certos. Aponta onde a pessoa está acertando. Depois você fala onde ela está errando. Aponta, ó, isso aqui que você fez é legal. Só isso aqui que você tem que dar uma melhorada. Então é isso que a gente tem que fazer. Ajudar mais, aconselhar mais. Críticas construtivas que instruem mais. E menos críticas que só apontem o dedo, só nos colocam para baixo. Só os lados negativos. Menos isso, a gente tem que fazer um pouco menos disso. Nós temos que fazer um pouco menos disso e temos que dar ouvido um pouco menos a isso. Amém. Porque com certeza o jovem está querendo acertar, né? Amém. Então, eu creio que é isso aí. Deu para esclarecer um pouco. O tema é complexo, mas o tempo é curto. Mas eu creio que o caminho é esse que o Falco escolheu, que é um caminho da verdade, né? Que é o caminho que é seguir a Cristo, que é o caminho que leva sempre a resultados para o bem. Então, eu, por mim, estou encerrando. Então, Falco, quer falar mais alguma coisa? Lucas, com você.
Bom, pessoal, como o Luiz César já disse, o tempo é curto. Eu quero convidar a vocês a curtirem a nossa página no Facebook para acompanhar mais coisas que teremos sobre esse tema. Teremos ainda outro vídeo com o Luiz César, teremos um texto, imagens, teremos muitas coisas sobre esse tema, então coloquem lá no Facebook Encontro Jovem ou facebook.com/encontrojovemej, tá bom? E esteja mais ciente sobre esse assunto, tá bom? Então lembrando, se você está sendo criticado por pessoas que querem ver o seu mal, por pessoas que não têm base naquilo que elas estão falando, não têm experiência naquilo que elas estão falando, deixe de lado, não escute, tá? Deixe de lado, procure alguém que tem experiência, que tenha base, ou se a pessoa que tem uma experiência naquilo te procurar, ouça. Se tiver uma coisa ou outra que não condiz com aquilo que você está vivendo, deixe de lado, mas pegue aquilo que for bom, pegue aquilo, retenha aquilo que for bom, tá? Para a sua vida e para que você possa preceder a sua queda, para que você possa não cair lá na frente, tá bom? Então é isso, e caso você for aconselhar alguém, aconselhe alguém naquilo que você estiver firmado, naquilo que você tem base e experiência. Se não, para que você não possa aconselhar alguém de uma forma errada, dirija essa pessoa para alguém que tenha mais experiência no assunto, que é o melhor que fazemos. Pais, quando for aconselhar os seus filhos, quando for criticar os seus filhos, falem também dos seus acertos, falem também das coisas boas que eles fazem e não somente das coisas ruins, porque isso só vai causar um prejuízo no seu relacionamento familiar, tá bom? Então é isso, #Encontro Jovem, compartilhem esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que acompanhem os outros temas. Temos o tema lícito e ilícito que foi no mês passado e no primeiro mês também o tema solidão, tá bom? Muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem com Deus, um abraço.